Olá. Bom, hoje nós vamos continuar a aula anterior, onde nós vimos o que seria o pH das soluções. Lá nessa aula nós aprendemos o que seria esse termo de pH, a utilização dele e também vimos algumas substâncias que nós encontramos no dia a dia que carregam essa função de pH, que podem ser exemplificadas como suco de limão, o leite e até o nosso sangue também possui um determinado pH. Todas as substâncias têm esse pH. E agora, nessa aula, nós vamos aprender a estar calculando o pH das soluções. Bom, antes vou falar um pouco para vocês aqui, vou fazer essa diferença que eu havia prometido para vocês, do que seria o pH e o pOH. Com certeza alguém já viu falar sobre o pOH, não só sobre o pH. Bom, continuando aqui, antes de aprendermos a calcular, é bom entendermos essa diferença. Bom, o pH ele vai se referir à concentração em mol por litro, ou como vocês viram, em mol por vezes o litro, a menos 1. Essa concentração refere-se aos cátions hidrônio, aquele H3 ou mais, da solução. O pH vai determinar o pH, ele vai determinar essa concentração desse tipo de íons, ou seja, o cátion hidrônio. Já o pOH ele vai determinar a concentração dos ânions hidróxido, que é aquele OH-, dentro da solução. Mas os dois eles podem se interligar, ou seja, através de um nós poderemos obter o outro. E é a partir dessa resolução que nós temos aqui do lado que você vai poder entender o porquê que um está ligado ao outro. Bom, com a soma do pH e do pOH, eu vou obter um valor igual a 14, que eu vou explicar aqui para vocês. Bom, inicialmente nós vamos estar aqui primeiro vendo o Kw, que é a constante de dissociação da água. Vocês já viram. O valor dela é 10 a menos 14. Por quê? Porque ela é calculada a partir da concentração do íon hidrônio vezes a concentração do íon hidróxido, que eu vou obter um valor de 10 a menos 14. Bom, quando eu aplico o logaritmo negativo desses íons e o logaritmo negativo do 10 a menos 14, eu vou obter eu vou obter a equação que eu mostrei para vocês no slide anterior, que são essas duas aqui. pH é igual a menos o log do H+, e o pOH ele é igual a menos o log do OH-. E vejam que tem essa correlação aqui embaixo, que o pH está relacionado a menos o logaritmo da concentração do hidrônio e o pOH menos o logaritmo da concentração do íon hidróxido. E o menos log de 10 a menos 14 seria igual a 14. Então, por isso que pH mais pOH seria igual a 14. E essa é outra equação que nós vamos utilizar mais para frente, quando formos encontrar o pOH por meio do pH, do pOH, quer dizer. Bom, continuando. Nesse primeiro exemplo, nós vamos estar calculando o pH. Eu já trouxe tudo aqui esquematizado para vocês terem uma visualização. Vejam que, como vamos trabalhar com um logaritmo, vamos ter que aplicar algumas propriedades do logaritmo. Bom, supondo uma concentração de íons hidrônio igual a 3 vezes 10 a menos 4 mol por litro, desculpem a formatação, porque o programa não aceitou o exponencial, e esse chapeuzinho ele vai indicar que o número tem esse expoente.
Então, pegando aquela primeira fórmula, que o pH, que está em verdinho, o pH seria igual a menos o logaritmo da concentração do íon hidrônio. Vamos substituir essa concentração que a questão vai nos dar. Após isso, aqui nessa terceira linha, ele aplicou umas duas, foi aplicado, quer dizer, duas propriedades do logaritmo para conseguir encontrar o valor do pH. Na questão, geralmente, ele vai nos dar o valor do logaritmo, a qual nós vamos buscar, e pela propriedade do logaritmo vamos conseguir encontrar outros facilmente, com um log de 10, que nós sabemos que é 1. Neste caso, o pH, fazendo todas as contas, vai dar que é 3,52. Aqui, certo, já calculamos o pH. Mas e se a questão nos der o pOH e não o pH? Como é que vai ser? E ela geralmente pede o pH. Bom, aqui no exemplo 2, nós vamos ver como é que é calculado, como é que é feito esse cálculo. Bom, supondo novamente uma concentração do íon hidróxido, dessa vez a questão, quando for tratado do pOH, ele vai lhe dar a concentração do hidróxido e não do hidrônio. Aqui no caso ele coloca que é 2,10 a menos 5 mol por litro. Vamos aplicar a fórmula do pOH, tá aí em verdinho, e pOH é menos log, a concentração do hidróxido. Substituindo na fórmula e em seguida aplicando lá as propriedades do logaritmo, vamos acabar encontrando um valor igual a 4,7, mas isso não é o pH, isso é o pOH. A partir desse valor, nós vamos poder encontrar o pH substituindo nesta fórmula aqui, que pH mais pOH é igual a 14. A partir dela que nós vamos conseguir encontrar o pH. Bom, como eu falei, ainda não acabou, não encontramos o pH. Continuando aqui, nós encontramos 4,7. E jogando o valor de pOH na fórmula, substituindo esse valor, nós vamos encontrar que o pH ele é um valor próximo, ele é um valor 9,3. Então, a partir do pOH, nós vamos encontrar o pH. E é assim que você pode estar calculando essas duas, esses dois parâmetros. Bom, então, chegamos ao final deste assunto, pegada de soluções. Nós vamos aplicar depois um experimento que vai mostrar, mais ou menos, como é que é essa diferença de pH. Vamos fazer um experimento para exemplificar isso de forma mais clara, que vai ser o experimento da titulação do ácido acético ou do ácido cítrico, que é o ácido que está presente no limão. Certo? Por hoje é só. Até a próxima aula.